E aí, pessoal, tudo bem? Brasileiros e brasileiras. É assim, estamos de volta com esse formato que eu vou tentar que ele esteja semanal, porque afinal de contas eu preciso praticar argumentação, preciso praticar fala e edição, embora isso aqui tenha pouca edição. Eu não fiz esse canal a semana passada porque, como a voz está denunciando, eu estava bastante gripado, ok? E tenho outras coisas também, outros afazeres. Infelizmente eu não vivo disso, como eu já disse lá no Poltrona Virtual, que eu vou deixar linkado aqui, que é um outro canal. Também do Jornal Anhanguera, vou deixar a página aqui linkada aqui, que é um jornal da região, que a gente faz. É o seguinte, eu ia falar do Rafael Braga. Eu li bastante sobre isso e já tenho uma opinião formada sobre, ok? Não que você precise levar minha opinião em consideração, tudo bem, mas beleza. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos não dá para ignorar. É o seguinte, eu, que sou do século passado, dos anos 70, exatamente de 1974, que gosto de ficção científica, que gosto desse tipo de coisa. Quando eu vislumbrava o século XXI, quando eu pensava no ano 2000, eu pensava em viagens interplanetárias. Eu pensava em 2010, que era o ano que faríamos contato. Eu pensava em carros voadores, em conversas com o ET Bilu. Caraca, eu nunca ia imaginar ver na TV, no ano de 2017, supremacia branca. É isso aí. É o seguinte, o que aconteceu nos Estados Unidos é algo extremamente preocupante, ok? É a volta, é uma tentativa, é uma iniciativa neonazista. Não tem desculpa isso, não existe, não venha me falar que isso é de direita, isso é de esquerda. Não, cara, isso é neonazismo, isso é a tentativa de volta de um regime que matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Isso não está correto. Não é hora de polarizar entre esquerda e direita, entre Marvel e DC, entre Star Trek e Star Wars. Não, é hora de todo mundo se juntar, se unir contra esse tipo de coisa. Porque em pleno século XXI, você se incomodar com a cor da pele, com a origem, com a religião, com a opção sexual, de quem for que seja, é um absurdo, é ridículo. Entendeu? A gente poderia estar preocupado com muitas outras coisas. Poderia estar falando aqui da felicidade que teria sido a descoberta da cura do câncer, a descoberta da cura do Alzheimer. Não, cara, a gente está falando da porra de neonazistas, cara, que fizeram uma merda de uma, sei lá, que é aquela porra de um ajuntamento com tochas na mão e com saudações nazistas, cara, contra um ato que está sendo natural no mundo, inclusive no Brasil, que é revisitar a história. Ou seja, pegar pequenos não, mas pegar viadutos, pegar estátuas, avenidas que tenham nomes que remetam a algum tipo de sofrimento de uma sociedade, como aconteceu com a ditadura aqui no Brasil, e tirar esse nome e sugerir outro nome. Se isso é certo, se isso é errado, se isso é apagar a história, se isso não é apagar a história, não vem ao caso agora. O caso agora é que esta história que apareceu nas manchetes essa semana não pode acontecer novamente. É essa a pegada, entendeu? Que essa história de um movimento neonazista não pode acontecer novamente. A história americana ela não está normalmente na grade curricular das nossas escolas. É uma história um pouco conturbada, é uma história um pouco difícil, mesmo pela não naturalidade com que a gente a ouve. Então eu li algumas coisas para que eu pudesse falar para vocês o que mais ou menos é a minha opinião. Se isso vai valer ou não, depende de cada um, ok? Os Estados Unidos no século XVIII, separado entre norte e sul, onde o sul defendia uma política escravagista, né, escravocrata, na verdade, essa é a palavra certa, escravocrata, e o norte abolicionista, ok? No sul sempre existiu as maiores plantações, a maior mão de obra, então por isso que eles defendiam essa posição escravocrata, ok? O que aconteceu? Nos Estados Unidos, os estados são independentes,
ok? Eles podem fazer as próprias leis. Por isso que existe em alguns estados a pena de morte, existe em alguns estados a liberação do porte de arma, em outros não. Okay? Os Estados Unidos eles têm esse detalhe, essa particularidade. Okay? Então, quando começou a Guerra Civil Americana, na verdade, o que os livros mais antigos de histórias contam, que eram escravocratas contra abolicionistas, ok? Hoje, na história revisitada, o que eles falam? Que era o Estado do Sul queria menos interferência federal do que o Estado dos Estados do Norte. Queriam mais independência para suas leis, mais independência estadual, ok? Mas vamos focar, já que o tema é o lance da supremacia branca, do neonazismo, dessas coisas as quais não podem ser repetidas na história da humanidade, vamos focar na história um pouco mais antiga, dos historiadores um pouco mais antigos, onde era um regime escravocrata contra um regime abolicionista. O regime do Sul, dos confederados, dos escravocratas, eram liderados por um cara chamado General Lee, ok? Ele foi o grande motivador, a grande cabeça, a grande liderança sulista, tá bom? E o que aconteceu? O prefeito da cidade, o governo, existe um parque em homenagem ao General Lee, onde existe uma estátua do cidadão. E foi sugerido que essa estátua fosse retirada de lá. Isso não é caso de vitimista, não. Ok? Aquilo não estava funcionando mais lá. Aquela representação, o signo, o significado e o significante daquela estátua não fazia mais parte daquela história, tanto que a mesma está sendo revisitada, ok? Quando essa ordem foi dada, um grupo de pessoas, supostamente ativistas de uma supremacia branca, ativistas do neonazismo, ativistas da Ku Klux Klan, se revoltaram, se reuniram e fizeram aí uma manifestação empunhando tochas durante a noite contra essa retirada, esse ato de retirada da estátua do General Lee, ok? O lado A, o lado B, atrito. Foi isso que aconteceu. O pessoal que defende uma liberdade maior de expressão, essa coisa contra a supremacia branca, essa coisa ridícula contra culpar alguém, falar que alguém é inferior pela sua religião, por sua origem, pela sua opção sexual, pela cor da sua pele, deu de cara com os caras que defendem isso, ok? Aquela merda toda, que todo mundo já sabe, que todo mundo tá vendo, aconteceu. O pior de tudo isso foi o dia seguinte, onde a galera que é contra que está lutando contra esse tipo de coisa, com essa supremacia branca, contra esse tipo de retrocesso, fez uma manifestação e um imbecil veio com o carro, atropelou e matou pessoas. Isso não pode ocorrer, velho. Não dá mais tempo, não tem mais espaço no mundo para que isso ocorra. E se você tem pelo menos 5 amigos, 10, 15, 20, não sei quantos amigos no Facebook, ponha lá, cara. Dê a sua opinião, fale, olha, eu sou contra esse tipo de coisa, a história não pode se repetir, ok? O meu medo principal é que isso venha a ocorrer no Brasil. A gente já está vendo uma polaridade, a gente está vendo um embate violento, por enquanto ainda de algumas ideias, mas isso pode partir para o pessoal, isso pode partir para agressão física, como aconteceu nos Estados Unidos, mesmo nós somos um povo menos beligerante, menos belicoso. Nossa belicosidade é muito inferior à belicosidade americana, né? Mas isso pode vir a ocorrer. A gente já vê um apoio extremo aos dois extremos, ao extremo da direita e ao extremo da esquerda. Eu não estou aqui salvando nenhuma ideologia, só estou falando o seguinte, que essa polarização é uma polarização imbecil, que isso não pode acontecer, que não existe mais espaço para isso no mundo. Se você gosta mais de Star Wars e o outro gosta mais de Star Trek, se um gosta mais de Senhor dos Anéis e o outro gosta mais de Harry Potter, não interessa, cara. Não tem que sair no
tapa, não tem que sair no sabre de luz, na orelha do cara. Não, velho, sente, debate. Coloca os pontos, os melhores pontos, os piores pontos, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. O que a gente não pode deixar de acontecer novamente, não pode deixar acontecer essa tentativa de falar que, embora sejamos uma raça única, seres humanos, homo sapiens, alguns menos sapiens que outros, homo sapiens, deixe essa separação ser real, cara. Essa coisa ser, sabe, essa coisa ser palpável, acontecer tudo de novo. Caramba, se você não gosta de ler, se você não gosta de assistir documentário, não gosta de assistir filme, não importa, pergunta pra alguém, cara. Pergunta pra alguém que tem uma cabeça um pouco mais aberta. O que você acha do nazismo? O que você acha do neonazismo? O que você acha dessa merda toda? Sabe? É simples isso. Tá bom? Cara, não deixe. Não fique calado. Fala. Pelo amor de Deus, cara. Fala. Mostra para filho, sobrinho, para alguém. Fala, olha, isso não é legal. Essas coisas estão erradas. Isso não pode acontecer. Ok? Existe espaço para debate. Isso que é importante. Beleza? Assina o canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você gostou e até a próxima, brasileiros e brasileiras.